Você acredita que cada ser humano nasce com uma missão ou uma sina na Terra? Aqui o pessoal do Nordeste fala muito em sina, né? Porque algumas pessoas, muitas vezes, né, nascem somente para morrer. São vidas que você olha assim e diz, cara, qual é o sentido de fulano ter existido? Né? Por conta disso, que a gente não consegue entender. Mas Deus tem um propósito para cada um de nós, eu acredito assim, né? Às vezes nós não conseguimos compreender, né, na lógica humana. É aquela pessoa que falece jovem, aquela pessoa que está construindo a vida e de repente vem um e te ceifa a pessoa e a gente fica sem conseguir entender, né? Muitos até se revoltam, vão para o outro lado. Eu sei bem como é isso. Mas quando se fala da Andressa Urach, a gente vê que Deus tem um propósito na vida dessa mulher, ou ela tem uma sina aqui a se cumprir ainda, porque os sinais envolvendo toda a vida dela, eles são gritantes. Não é nenhuma coisa de interpretação, coisa de religioso, não é. A dica que eu recebi aqui do nosso irmão Matheus Aires não deixa sombra de dúvida. Um abraço forte aqui para ele. Ele mandou uma matéria que está aí nos principais portais de informação da internet e a gente escolheu aqui o Tribuna Online. E a matéria de 26/9/2023 é bem clara aqui, ó. Raio atinge avião em que viajava Andressa Urach e seu filho. A modelo voltava de Porto Alegre com destino a São Paulo, né? Então veja só, meus irmãos, você sabe que as chances de a pessoa ser acertada por um raio é mínima, né? É claro que se você está em um avião, né, feito de metal durante uma tempestade, as chances são muito maiores, mas mesmo assim é raro, né? E acontece justamente em um momento polêmico, né, onde essa mulher tem feito atos aí, no mínimo, questionáveis, né, fazendo da prostituta uma carreira e ainda atribuindo o seu sucesso, vendendo o próprio corpo com seu filho filmando, né, a Deus. Blasfêmia atrás de blasfêmia. Uma pessoa que, se você ver os nossos vídeos aí, se você não conhece a história dela, você vai ver aí, né, ela mesma falando de pacto e tudo, né, das entidades a perseguindo, um monte de internação. Quer dizer, uma vida no mínimo problemática, física e espiritualmente, né? Esses dias mesmo a gente começa a pesquisar e vai descobrindo mais coisas, né? Ela teve um problema mesmo nas pernas, né? Eu acho por conta já de cirurgia, que pensou-se que ia perder, né? A coisa ficou realmente feia, não dá nem para mostrar as imagens aqui, mas se você procurar você vai ver, né? Então parece mesmo que ela tem uma sina a cumprir aqui e que Deus ou os anjos estão mostrando a ela o caminho e ela insiste em passar pelo caminho errado, né? Em trilhar esse caminho errado, incentivando várias outras meninas a seguir esse caminho também, porque o problema é esse. Não é eu e você que já tem a cabeça feita, mas são os mais jovens que vê isso aí e diz, qual é o problema? O que vale é resultado, não importa como eu consigo, né? E não é assim que a vida funciona, né? Ainda mais sabendo da existência do lado espiritual. Então vamos lá, Andressa Urach, de 35 anos, passou por um grande susto após um raio atingir o avião em que ela estava com o filho Arthur, de 18 anos. Ela relatou o ocorrido nesta terça-feira, dia 26, no stories do Instagram. A modelo disse que, apesar do momento de pavor, todos estão bem. O voo saiu de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com destino a São Paulo. Um raio atingiu nosso avião, deu um barulhão e um clarão. Que susto! Estamos bem, disse a influencer em um texto. Em seguida, ela detalhou o ocorrido em um vídeo, enfatizando que o dia foi cheio de emoções. Foi um dia de muitas emoções. Arthurzinho esqueceu o documento quando estávamos despachando a mala, mas ainda bem que chegamos com antecedência e fomos buscar o documento. Durante o voo, Arthur estava dormindo e eu estava acordada quando um raio atingiu o avião. Deus é muito bom porque nos guardou, mas foi um barulho horrível, disse Andressa. Bom, eu tenho um vídeo aqui, eu acho melhor do que eu ficar narrando, a gente vê ela própria falando, né? Vamos conferir aqui e em seguida a gente volta. Acabamos de pousar, foi um dia de muitas emoções. Arthurzinho esqueceu o documento quando estávamos despachando a mala, só que ainda bem que eu chego com muita antecedência no aeroporto, então deu tempo dele em casa buscar o documento e a gente conseguiu embarcar. Durante o voo, Arthur estava dormindo e eu estava acordada e um raio atingiu o nosso avião. Deus é muito bom porque nos guardou, mas foi um barulho horrível, um clarão horrível. E eu acordei o Arthur e disse, Arthur, acorda, pede perdão pelos teus pecados, que se a gente morrer a gente tá salvo. Aí ele, tá bom, aí ele voltou a dormir. A paz da pessoa que tem certeza da salvação, né? Isso é muito bom. Agora estamos dentro do avião, do ônibus do avião, quente aqui. E aí, meus irmãos, o que é que vocês acham desse depoimento?
né? Eu sinceramente eu fico perdido se ela faz isso por deboche ou por pura confusão, né? De parecer uma pessoa de fato perturbada, né? Uma pessoa que, como eu falei no outro vídeo, parece que precisa ser salva, né? O olhar dela mostra isso. Mas aí, nesse caso aqui, eu não sei se é o caso, né? Mas como a própria matéria colocou aqui, ela é uma influência. E essa forma dela agir, essa forma que ela tá ganhando dinheiro, né? Andando em avião, rica, ganhando destaque na grande mídia, que não para de falar o nome dela, que está convidando ela, porque ela está representando e levantando uma bandeira, se tornando, no caso, uma bandeira viva, né, da promiscuidade, desse novo tipo de família que eles querem que todas as pessoas nesse Brasil e no mundo adotem esse modelo, né, que é o modelo pensado, né, e descrito por Alex Crowley. A gente fez um vídeo aqui que, claro, sofreu muito boicote, não é divulgado, não é entregue nem aos inscritos, não é? Mas nós mostramos Alex Crowley, como ele era adorado por figuras poderosíssimas, famosas, roqueiros aí, que atravessaram o mundo literalmente com sua música, muito talentosos. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer, não, eu não escuto. Escuto pra caramba, né? Escuto muito rock. Agora eu tento separar a adoração deles, as letras deles. É bom até porque eu não entendo, né? Eu não falo inglês. E a gente fica mais ligado no toque, né? Nas guitarras, enfim, né? Mas quando você vai ver as letras, a maioria deles, com pouquíssimas exceções, é lastimável, né? E aí eu fico imaginando o quanto aquilo, de fato, incentivou e contribuiu para que a gente tivesse a sociedade exatamente assim como ela está, né? E aí, meus irmãos, e aí você vê o cumprimento, né, de que aquilo que o homem semeia, ele também vai colher. E a gente está colhendo esses frutos podres. É o que eu falei no outro vídeo, se você não assistiu, veja, né? Então, olhando para Andressa, você vê exatamente essa linha, né? Fazeres o que tu queres, há de estar na lei, né? Sabendo que o homem seguindo os desejos do seu coração, né, nós vamos nos autodestruir. Porque se você não coloca limites, se você acha que tudo você pode fazer, eu vou fazer isso porque ninguém está vendo. Mas os olhos de Deus, meus irmãos, ele vê tudo. E a tua própria autoconsciência, depois que você olhar para si mesmo, você é que não vai se perdoar, você é que vai se cobrar. E aí a pessoa pensa, não, isso é uma bobagem, e vai tentando se enganar cada vez mais e mais. E o resultado é a autodestruição, né? É um monte de mazelas em pessoas jovens, pessoas que têm dinheiro. Se você tiver reparado no nosso vídeo, eu insisto para que você assista. Você prestar atenção nas expressões dos artistas, você vê um vazio imenso, meus irmãos. Nas capas, um olhar maldoso e ao mesmo tempo melancólico. E aí é que entra a contradição. Como é que pode? Um cara jovem, com saúde, famoso, comprando tudo o que quer e não tem paz de espírito. Ao mesmo tempo, né, apesar do que falam, você vai numa casa, o cara com 2 filhos, pagando aluguel, o dinheiro mal dá para ele se alimentar, mas mesmo assim ele ainda brinca com o filho, ele ainda consegue sorrir. E ele está satisfeito, apesar de todas as durezas que enfrenta na vida. Como é que pode uma contradição tão grande dessa? E é justamente essa turma que eles não aceitam, eles odeiam, né, de ver as pessoas assim. Cara, como é que pode ter essa cambada de pobre numa igreja feliz, né, e ainda dando graças a Deus, louvando a Deus? Eles não conseguem entender. Então eles têm atacado a família, a moral, os bons costumes, o tanto que eles podem. Desgraçando inclusive obras, né, que eles mesmos produziram. Veja a Disney. A Disney está colecionando fracassos e prejuízos. Eu até me divirto, né, vendo essa galera aí dos investimentos, essa galera que entende o mundo econômico, né, que querem saber mais do que todo mundo. E engraçado é que você não vê nenhum deles rico, de fato, seguindo seus próprios conhecimentos. Eles enriquecem ensinando a você como ficar rico. É impressionante, eu não gosto muito de ver esses vídeos, mas estava dando uma olhada aqui, aí você vê os caras todos posudos, a maioria deles malham, né? É interessante isso. Boa parte deles malham e quando não malha, estão com roupas muito boas, vestidos, e aí dizendo, eu sou empresário, eu já estou com a minha vida resolvida. E aí é como se ele estivesse fazendo ali o canal, né? Para fazer uma caridade a você. Mas a verdadeira expertise está justamente que o cara só tem o que tem porque as pessoas acreditam que ele tem e compram o que ele vende. É assim, família, é surreal isso, né? Agora, se você seguir aquela de reter o que é bom, né? Tem alguns que vale a pena, dão boas dicas mesmo, por exemplo, gastos excessivos. Eu mesmo poderia fazer isso aqui, né? Porque eu não tenho tempo. E aí esses caras citam, né, leis do mercado que você vê o oposto na prática. Empresas tendo prejuízos em vendas,
destruindo obras que foram construídas ao longo de muitas décadas, né? Que virou tradicional e era jogando tudo isso fora. Você vê Scooby-Doo aí também, o fracasso com a Velma, e tantos exemplos que a gente tem aí, e os caras simplesmente indo contra os próprios interesses, seguindo uma agenda. Então a regra do mercado, das empresas só querem lucrar e fazem de tudo para cortar gasto e potenciar, né, esses lucros, você vê sendo jogada por água abaixo, porque eles esqueceram um ponto principal, e você sabe qual é. Eles, os senhores, você sabe. Mas, meus irmãos, resumindo o caso de Andressa, ela virou essa bandeira viva de todo esse comportamento. Eles querem a família assim: o pai pegando a filha, o filho pegando a irmã, a mãe pegando a filha e vice-versa. Eles querem isso, né? E isso começou, eu me lembro como hoje, quando eu acompanhava essas animações, e eu vi um monte, né, de hentai justamente com esse tema, né? Sempre trazendo em sua maioria dos roteiros um incesto dentro de casa. E eu via que aquilo ali não era por acaso. Porque, infelizmente, essas mentes que pensam assim, meus irmãos, estão aí. Estão na televisão, estão na política, estão em cargos de controle, cargos de criação de leis, e que acabam, querendo ou não, influenciando diretamente na nossa vida. E é por isso que as coisas estão como estão. Então, mais uma vez, meus irmãos, eu acho que tudo isso que acontece na vida dessa Andressa são sinais, não é, do Criador, para que ela se arrependa, né, antes que seja tarde demais. E vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, que a maioria dos evangélicos, dos católicos, não falam. Mas como eu não sou uma coisa nem outra, eu sou só um simples cristão, não é, curioso. Eu vou dizer para vocês o que eu penso. Eu acho que só é filho de Deus quem quer. E o problema maior tá quando deixa de acontecer os problemas na sua vida. Quando você diz, tô fazendo mal, tô espalhando promiscuidade, incentivando pessoas a seguir o caminho ruim, não tá me acontecendo nada de mal. Ali Deus já abriu mão de você. Você já está perdido, você já está com a sua alma totalmente entregue, meu irmão. Porque o pai só corrige os seus filhos. Você mesmo, a gente que é pai, que é mãe, sabe. A gente vê um moleque na rua fazendo alguma coisa errada, a gente passa direto. Por que a gente faz isso? Porque a gente é mau? Não, porque não são nossos filhos. Cabe ao pai daquela criança ensiná-lo. Já com os nossos, né, é diferente. A conversa é outra. A gente se importa, a gente quebra a cabeça, a gente faz de tudo, porque é muito mais fácil a gente dizer um sim. E hoje o mais velho entendo, né, o meu pai. Hoje eu vejo que o papel que ele fazia era muito mais difícil do que o da minha mãe, que dizia sempre sim a mim. Era difícil levar um não da minha mãe. Eu acho que a maioria é assim, né? Sempre o pai que, não senhor. E hoje eu vejo o quanto é difícil você dizer um não à pessoa que você ama, pro bem dela, né? Então, meus irmãos, eu acho que é a mesma coisa com o Criador, porque afinal de contas nós somos a imagem e a semelhança dele, pelo menos em alguns momentos, né? Então eu vou deixar essa bomba aí com vocês. O que é que vocês acham que é isso, meus irmãos? Você acha que o que aconteceu no avião dessa Andressa é um sinal para que ela se arrependa ou não? Um simples acaso da natureza? Deixa aí nos comentários, eu faço questão de ler. Mais uma vez quero agradecer a todos vocês que participaram aí comprando um dos nossos produtos lá na Hotmart. Finalmente saiu o vencedor, foi o nosso irmão Kelvin, né? Eu inclusive levei um strike porque eu mostrei a nossa conta bancária, mostrei a dele, apaguei, né, as informações pessoais, que a gente sabe que não pode, mas mesmo assim o YouTube classificou o nosso vídeo como bullying, né? E derrubou o vídeo. Olha, família, a cobrança que acontece em cima desse canal assim é surreal, é de você ficar de boca aberta. Sinceramente, às vezes eu não acredito no que eu tô vendo. Eu digo que é desenho animado, é piada, porque eu faço o vídeo com a permissão da pessoa, né? Vocês veem que quem assistiu, quem pôde assistir, né? Só passou acho que uma meia hora no ar, ainda chegou a 2.000 visualizações. Vou colocar aí que eu não deletei não, vou deixar aí pra vocês verem, ó. Mostrar aí, ó, removido, ó, tá vendo? Aí passou uns 20 minutos no ar, mostrando tudo, né? Como foi os números que saíram, a pessoa, eu ligando pra ele, mandando e-mail, tudo certinho, né? Aí o YouTube disse, não, você tá fazendo bullying, toma um strike pra se ligar. A gente não vai penalizar o canal, deixar você travado aí 8 dias, mas um strike pra se ligar. Quer dizer, família, é por isso que eu disse, quando esse canal cair, eu fazer outro, faço nada, nem a pau. Deus me perdoe, faço não. Eu vou fazer outra coisa, quem enche o saco tem hora. Mas enfim, meus irmãos, eu quero agradecer, né, a todos vocês que participaram. Eu coloquei um vídeo que o Kelvin nos mandou, né, o nosso irmão. Chegou numa hora que ele estava precisando muito, eu sabia que ia ser assim, né, eu sentia que ia ser assim, que Deus tinha um propósito. E só foi possível graças a cada um de vocês, porque é óbvio que eu não teria grana para pagar sozinho, né? Foi graças a cada um de vocês que participaram. Então,
vocês fizeram bem ao canal. Pode ter certeza que todos que participaram e que assistiram os vídeos também durante 2021 até agora, cada um que despertou foi graças a vocês, né? E acabou ajudando eu próprio e muito o nosso irmão. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês mais uma vez, meus irmãos. Vou encerrando por aqui. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Não esquece da sua opinião. Um abraço, meus irmãos, e fui!